Nossa equipe, composta por Aline, Anderson, Caio e Nico Sérgio. Bom, nós ficamos responsáveis. Passa aí, por favor. Nós ficamos responsáveis pela trajetória da formação do professor de História. E ele é embasado em cima dessa lei de número 11.645. Bom, a disponibilidade do corpo de manutenção de História divide-se em dois pontos: a licenciatura e o bacharelado. A licenciatura, como todos nós sabemos, é a prática do ensino da matéria estudada, da matéria aplicada. Você passa a ser professor, você passa a lecionar, você passa a transmitir o conhecimento para os seus alunos e as pessoas a qual vêm para ouvir a sua explicação. O bacharelado, ela já é uma parte mais específica. O bacharelado é justamente a parte do estudo, da pesquisa, do aprofundamento, do surgimento da matéria a qual você está interessado em saber, como a questão de você ir na questão afro. Antigamente era somente um estudo superficial sobre a África. Com o decorrer do tempo e com a existência e a presença do negro, o africano no Brasil e a junção das duas culturas, houve-se necessidade de fazer um estudo mais aprofundado. Então, com isso, esse trabalho é feito pela parte dos bacharelados. Normalmente, muitos buscam o bacharelado, que é o estudo, a pesquisa, o aprimoramento, o conhecimento em loco da questão em si, do que lecionar. Eles não querem investir na qualidade de transmissão do ensino do professor para o aluno. Por quê? Nós sabemos que existem muitos pontos negativos que fazem com que a pessoa venha a desistir de ser professor. A questão do baixo salário, a questão da falta do reconhecimento, quando que na realidade o professor, ele é o pai ou a mãe de todo o ensinamento que é transmitido. Um médico, para poder chegar à sua profissão, chegar à sua residência, chegar a exercê-la, é necessário ter um professor. Alguém que indique, alguém que oriente, alguém que encaminhe ele. Muitas vezes não há e não existe esse reconhecimento. Tanto é que até hoje aí os sindicatos dos professores lutam e correm atrás desse reconhecimento, para que o professor a cada dia possa investir em si mesmo. Haja visto que muitos se formam e não fazem o que nós estamos fazendo, uma pós-graduação, depois um mestrado, ou seja, investe em você, investe no seu conhecimento, para poder mais tarde você ter um reconhecimento e ser valorizado em cima daquilo ali. A primeira tentativa do Estado português de organizar, de ministrar essa situação com relação ao estudo foi através da reforma dos estudos menores, que ela foi aprovada em âmbito das reformas pombalinas. Pombalinas por quê? Porque foi através do Marquês de Pombal, cujo seu nome era Sebastião José de Carvalho Neto, que durante o governo de Dom José I, ele conseguiu fazer a implantação dessa reforma. Só que essa reforma consistia em um domínio amplo e irrestrito por parte do Estado. Tudo que você fosse fazer tinha que ser sob a orientação do Estado, tinha que ser sob a regência do Estado. E o Estado em si, ele não tinha interesse de que você tivesse esse conhecimento, esse domínio todo. Você tinha que ter somente o básico, o superficial. Bastava um professor saber ler e escrever e dominar as 4 operações, que ele seria um professor. Então não havia aquela preocupação com a qualidade do ensino do professor com relação a isso. Como diz aqui, o objetivo era tornar possível uma educação leiga, científica e propagada do saber controlado pelo Estado. Ou seja, caso você quisesse se aprimorar, você não teria condições, porque nem mesmo os professores que lecionavam e que davam essas instruções, eles tinham conhecimento superior. O conhecimento deles era o básico, né? Vamos dizer assim, era o mais simples de todos, era o primário, né? A Aline vai falar aí sobre... Em sua grande maioria, os profissionais exerciam outras atividades, sendo bacharéis em Direito, Teologia, médicos e engenheiros. Essas pessoas que eram bacharéis, eles usavam a função de professor como uma fonte de renda a mais. Uma segunda opção, né? E a gente, enquanto historiador, é interessante que
façamos um paralelo. Isso está distante da nossa realidade? Né? Não está. A gente vê hoje em dia muitos bacharéis que são frustrados em suas respectivas profissões e vão ser professores, né? E isso acaba que eles têm uma linha de pesquisa, mas não tem a pedagogia necessária para estar lecionando uma sala de aula. Então, é interessante que a gente veja essa questão do licenciado, né, e do bacharelado. Em 1827 foi instituída uma lei obrigando o exame admissional, preocupado com o preparo didático do professor. A partir desse momento já tinha-se uma necessidade, uma preocupação de que esse professor tivesse condições de ministrar uma aula com mais conhecimento, ter subsídios para poder apresentar ao seu aluno, e não só na questão teórica, embasada às vezes em fatos irreais. Essas experiências não tiveram muito êxito duradouro. Escolas abriam e fechavam durante quase todo o Império, tendo uma certa estabilização em 1870. A lei de 1759, ela dizia que as câmaras municipais elas teriam que ser responsáveis pelo pagamento desses profissionais. Porém, esses profissionais eles tinham que ser responsáveis por todo o custo, por toda a despesa daquela escola, tornando-se inviável. Por isso que muitas escolas fechavam e não abriam durante todo esse período do Império. Porque não havia condições de trabalho, os próprios profissionais que já tinham as suas carreiras, digamos, a sua primeira profissão já definida e estabilizada, eles não tinham condições de estar tirando do seu prolabore para poder manter essas escolas. Em 1838, após o decreto de Pedro Araújo Lima, em 2 de dezembro de 1937, surge a primeira escola pública. Essa primeira escola pública foi do estado do Rio de Janeiro, que foi o Colégio Pedro II, que ele passaria a suprir a demanda pela formação dos futuros intelectuais e dirigentes do país. Ou seja, o Colégio Pedro II assumiu a responsabilidade de orientar e fazer com que esses profissionais conseguissem transmitir a contento e representassem bem o seu país, mantendo uma estreita relação com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Em 1870, retoma-se o debate da instituição popular e o projeto das escolas de formação de professores, trazendo aí, inclusive, digamos, escolas afiliadas às entidades superiores, no caso, a escola de aplicação aqui, que é uma escola de formação de professores, aonde é destinada a orientação para que você faça os seus treinamentos, os seus estágios em cima desses. Em 1883, no país já haviam 22 escolas após esse trabalho. Então, voltando ao que eu estava falando, depois de todo esse processo de ainda acontecer essa questão de haver bacharéis na sala de aula, sendo que eles não têm a pedagogia, foi aprovada agora uma lei que qualquer bacharel, se ele quer lecionar na sala de aula, ele tem que fazer uma pós-graduação em docência do ensino superior, para que ele tenha a didática, né, de lecionar na sala de aula. Eu vou falar de a questão de representar a licenciatura, cada caso do bacharelado, e a questão da diferença entre licenciatura e bacharelado licenciatura a gente vê e se aprende a questão da prática pedagógica, como trabalhar em sala de aula. Em contrapartida, a questão do bacharelado, eles têm a metodologia de pesquisa, coisa que falta na questão da licenciatura, para tornar o profissional licenciado e amplo no campo de pesquisa. O bacharel, ele não tem a questão da metodologia, onde ele se depara e usa a palavra de aluno como complemento. Ele tem que passar por uma pós de docência no ensino superior, vai ali aprender a questão da prática, como trabalhar em sala de aula, e como eu estou aqui representando a questão da licenciatura, o professor, a gente teve uma ideia de bolar um projeto que englobasse nosso assunto, que é a questão de trabalhar, de incluir ali o trabalho da cultura afro e indígena, afro-brasileira e indígena. Então a gente elaborou um projeto, foi
só para lembrar, dia 20 de novembro, Consciência Negra, e 19 de abril, Dia do Índio. Então são duas datas, uma distante da outra, mas a gente bolou um projeto de uma semana, que a gente chamou de SHABI, S-H-A-B-I, que é SHABI, que seria a Semana da História Afro-Brasileira e Indígena. A gente bolou, que ficaria a critério, é um projeto que ficaria a critério da escolha dessas datas, mas que deveria ser uma semana trabalhando só esses conteúdos, a cultura afro, a cultura indígena. A gente bolou aqui toda uma metodologia de como funcionaria, toda uma organização. Primeiro vem um questionamento. Diz aqui, analisar, que é analisar uma visão eurocêntrica, enraizada no sistema de ensino brasileiro. Então, aquela ideia que a gente debateu sempre no começo, da ideia europeia, ainda enraizada, ainda aquela questão preconceituosa, a falta de conhecimento dos professores sobre as disciplinas que foi inseridas. Existem pessoas profissionais na área que ainda não sabem que está incluso na carga horária esses dois conteúdos, a questão afro-brasileira e a indígena. O combate a uma visão preconceituosa, só um pouquinho que está meio complicado de se ler aqui. Preconceituosa contra o índio e o negro. Isso. Aquela visão de coitadinho que a gente sempre debateu, passada para o negro, ou de marginalizado, aquela questão de que o índio não tem o seu lugar mais definido, seu lugar geográfico, no caso, e também social. Essa questão do questionamento complementando, é que a gente estudou até agora que essa lei ela foi aprovada em 2013, mas ela não é posta em prática nas escolas. Então, como seria interessante você, como profissional, né, licenciado em História, trabalhar esta semana, né, da cultura indígena e africana na escola? Isso. Tem também como um dos objetivos agora analisar e discutir toda a trajetória cultural destes povos, sua importância e sua contribuição para a sociedade brasileira. Todo apanhado, a intenção é fazer com que os alunos vejam o que é contribuição indígena e afro-brasileira, eles saber distinguir. Porque a partir do momento que o aluno tiver uma compreensão da importância do negro e do índio na nossa história, ele vai passar a ter outra visão e passar a ter um respeito, né, por o índio e o... A partir do momento que o aluno ele começa a analisar e discutir, ele vai também valorizar todos os ritos, danças e todas as formas artísticas e culturais, no caso indígena e africana. Aprendeu, ele sabe distinguir, ele já sabe numa música, sabe o que é cultura afro e tem ali traços indígenas, ele vai saber valorizar. A problemática seria surge como uma necessidade de conhecer as origens de nossas culturas mãe, ou seja, essa problemática ela é bem objetiva, diz de cara. Tem como justificativa buscar expor aos alunos a cultura brasileira e indígena, leva o aluno a saber distinguir traços dessas culturas nos dias atuais, leva o aluno a valorizar a cultura afro-brasileira, buscar mudar o pensamento preconceituoso, entre outros. E a forma que esse projeto seria aplicado seria através de seminários com profissionais específicos da cultura afro-brasileira e indígena, apresentação artística. Dentro dessa apresentação artística eu coloquei aqui como exemplo a dança. Dentro da dança eu colocaria o samba de roda, no caso o samba de roda de Alagoas, que vem de uma etnia negra. Isso. E em relação ao indígena, o Atiaru, que no caso seria uma dança indígena, que é
para afugentar maus espíritos. Tem oficinas também, capoeira, dança, culinária também, mostrar a questão da comida. E tem como justificar o finalzinho aqui para simplificar, que esse trabalho busca resgatar e deixar de maneira viva o valor histórico e cultural que estes povos contribuem até os dias de hoje. Finaliza com uma frase: um povo sem história é um povo que não existe. Então, gente, resumindo tudo isso que a Anderson falou, na questão de licenciatura, é o professor trabalhar na sala de aula todas essas questões que o projeto propõe, né, inserindo na sala de aula, né? Eu fiquei com a parte de bacharelado. Bacharelado, como já falou, os colegas disseram, é a parte mais sistemática, pragmática do conteúdo. E eu fiz um projeto, nós fizemos um projeto para nível superior, porque nós sabemos que nós aqui da Serra da região do Araripe somos focos de tribos indígenas e também de locais quilombolas, regiões quilombolas e também escravocratas, onde existia, principalmente ali no Exu, a Fazenda Alencar, onde tinha Dona Bárbara do Alencar, Dona Bárbara do Crato, que tinha os seus escravos. E essa cultura, quer ou não, de cada cidade veio se perdendo. Hoje nós não temos registro de quantos escravos nós tínhamos no Araripe, na região do Araripe. Não temos mais argolas e troncos que existiam para açoitá-lo. E quer ou não, isso foi uma época triste da nossa identidade, da nossa memória, mas a gente tem que registrar, tem que saber o que aconteceu com esses locais, o que aconteceu com esses escravos, se eles foram aporreados, se eles foram mortos, se foram usados em guerras, se foram libertados, e nós não temos essa identidade. Então, acho que é até um papel da faculdade, como centro do saber e de conhecimento, a gente buscar esses dados, que a gente pode levar também para a faculdade, para ver se a gente consegue mais um pouquinho de força. Esse daí. Para finalizar tudo, temos a profissionalização e regulamentação do historiador como guardião da memória cultural e socioeconômica. É o que o professor falou, da embargação de obras, caso exista um patrimônio cultural regional ou brasileiro, que o historiador tem o poder de, se fizer um projeto bem feito, elaborado, e disser que aquele local, aquela obra pode ser embargada por ele, devido ao poder histórico que ele existe, e a essencialidade do hibridismo de professor e pesquisador. Você pode ser um ótimo didático, porém, se você não tiver conhecimento, você vai falhar no seu objetivo. E a mesma coisa, se você for um pesquisador bom, excelente, você não vai poder transpassar, não vai poder passar adiante o seu conhecimento que você adquiriu. Tem que ser metade bacharel, metade licenciatura, uma mistura dos dois. E a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira, que é um dos pequenos passos que nós estamos dando para conhecer nossa memória cultural, nossa essência, porque nós temos muito a aprender com os africanos e também com os indígenas que aqui já estão. Esse foi o nosso trabalho. Próxima equipe, vai lá. Rodolfo Andrade? Ela lá.